Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana. Vamos à nossa aula de ciências. Estamos trabalhando com o capítulo As Fases da Lua. Vimos que o que nós vemos todas as vezes no céu é uma única face da Lua, não é? Que é a mesma face que está sempre virada para a gente aqui na Terra. Vimos que a Lua está bem mais próxima da Terra com relação ao Sol. Vimos também que a Lua é bem menor que a Terra, que o Sol é muito maior. Vamos agora verificar a questão das marés, a Lua e as marés. A força da gravidade faz com que a Lua, a Terra e o Sol sejam atraídos um em direção ao outro. Assim, por causa dessa força, a água é atraída em direção ao Sol e à Lua. Observe na imagem a seguir como a força da gravidade entre a Lua e a Terra atrai a água do mar, influenciando as marés e os níveis entre as marés e o nível das águas. Olha aqui a imagem, a Terra, a força da gravidade que fica aqui, ó, entre a Lua e a Terra, certo? Aqui nós temos água, ok? Então, a questão da maré alta e a maré alta. Representação da atração gerada pela força da gravidade entre a Lua e a Terra, causando as marés alta e a maré baixa ao longo do dia. Então, aqui a maré baixa é quando o nível de água está menor e a maré alta é quando o nível de água está maior, ou seja, quando a gente fala a maré está alta, significa que a praia, a água do mar está mais funda para a gente do que quando a gente pensa em maré baixa, ok? Então vamos aqui continuar. Todos os dias ocorrem marés altas e baixas, influenciadas pela força da gravidade. Entretanto, as marés são mais intensas quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados, pois essa força de atração se somam. Observe a seguir como as marés acontecem ao longo do mês, dependendo da posição da Lua em torno da Terra. Então, olha lá, lembra que nós vimos que a Lua faz um movimento de revolução e de rotação. Rotação, ela gira em torno dela mesma. Revolução é quando ela gira em torno dela mesma e gira em torno da Terra, ok? Quando a Lua atinge um ponto onde forma como se fosse esta linha horizontal reta, que fica lá a Lua, a Terra e o Sol, é quando a gente percebe a maré alta. Olha aqui. Nós temos a maré solar aqui deste lado e a maré lunar aqui deste lado, certo? Quando a Lua, a Terra e o Sol estão alinhados, as forças de atração entre esses corpos celestes são somadas, causando marés mais intensas. Quando a Lua não está alinhada com a Terra e o Sol, o efeito da maré é menos intenso, pois as forças de atração ocorrem separadamente nas marés lunar e solar. Olha aqui, nessa primeira imagem com a seta do mouse, vocês percebam a linha reta, ou seja, temos aqui a atração de todos eles juntos. Então, nós temos as marés maiores. Já nessa outra imagem aqui, o Sol está alinhado com a Terra, mas não tem a Lua alinhada na mesma linha, certo? A Lua está aqui como se fosse na vertical. Então, aqui nós temos em um ponto a maré lunar e no outro ponto a maré lunar. Mas a maré solar está aqui, ó, deste outro lado aqui, certo? Então, aqui nós vimos um pouquinho sobre como que acontece a questão das marés. Então, é a força gravitacional, a soma da força de atração entre a Lua e a Terra, entre o Sol, a Terra, entre a Lua, a Terra e o Sol ao mesmo tempo. Mas eu trouxe para vocês aqui mais algumas informações
sobre as marés. As marés são resultados da força da gravidade. Em razão dessa força, a Terra atrai tudo que existe nela em direção ao seu centro. Então é como se tudo que está aqui em volta do planeta Terra vai sendo atraído, essa força vai como se fosse um imã, puxando tudo aqui para o centro da Terra, ok? Para o centro, aqui para o meio da Terra. Essa é a força da gravidade. A gravidade também age entre a Terra e os corpos mais distantes, como a Lua e o Sol, de modo que todos se atraem mutuamente. Então a Terra vai fazendo aquela força da gravidade e vai querendo fazer o quê? Atrair a Lua e o Sol para próximo dela, certo? A gravidade atua sobre a água do planeta em menor ou maior intensidade, provocando variações no nível da maré. Então pensa, a Terra que atraindo tudo na direção do seu centro, mas nós temos o Sol, nós temos a Lua, então isso pode variar, certo? A grande distância entre o Sol e a Terra, a variação das marés causadas pelo Sol. Maré solar. Então, a maré solar é a variação da maré causada pelo Sol. Lembra que nós vimos quando a Terra fica alinhada com o Sol? Nós temos de um lado a maré solar e quando a Terra está alinhada com a Lua, na direção da Lua, nós temos a maré lunar, ok? É menor do que a variação. Então, nós vimos aqui, ó, que a maré solar é menor do que a variação causada pela Lua, a maré lunar. A variação causada pela Lua, ela é maior, até porque o que acontece com a Lua? Ela está sempre em constante movimento, ok? E o Sol não. Então, nós vimos agora um pouquinho dessa questão das marés. O que faz o mar subir, o mar descer, certo? Então, é a questão da força da gravidade que existe na Terra. Legal, né, pessoal? Então, nos vemos em breve em mais aulas de ciências. Cuidem-se, turma. Tchau, tchau!